gente, estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Érica Quintão. A Érica Quintão está por trás, né, da empresa Quintão Interiores, que está conosco já há muito tempo, né, Érica? Desde o apartamento. Desde o apartamento, né? Foi ela que fez toda a parte de cortina e papel de parede, né? E agora, com a Casa das Árvores, naturalmente não poderia ser diferente, né? Então a gente tratou de conversar com a Érica, alinhamos tudo. Inclusive a gente já vem nesse processo desde o início do ano, né? Mas com viagens, com um monte de coisa que aconteceu. Agora que a gente está conseguindo trazer isso aqui, dando continuidade a esse conteúdo da casa. E aí, é uma coisa que é muito interessante, porque assim, é uma proposta completamente diferente do apartamento, né? Tanto em termos de quantidade, opções e ambientes, até em termos de estilo mesmo, né? Algumas coisas a gente vai adaptando, né, ao novo conceito e tal. Então, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco de como foi essa escolha, né? Essas escolhas, como foi esse processo, como era antes e como tá depois. Bom, como a gente tem essa parceria já de longa data, a gente vinha conversando, né, Érica, sobre a possibilidade de reaproveitar ou aproveitar tudo que fosse possível, porque são, né, materiais de ótima qualidade e que eu queria, de alguma forma, né, dar uma continuidade para isso na medida do que era possível. Então, a gente conseguiu trazer a cortina que era da sala, vou deixar imagens aqui para vocês lembrarem, e adaptando para um dos quartos, né, para um dos quartos de hóspedes. E qual que é, né, a forma de avaliar se isso é possível, como que isso, né, é considerado na hora de fazer esse tipo de adaptação e reforma? Então, a cortina que era da sala era de um linho nobre, né, que é o Estocolmo, muito conhecido aí. E um tecido natural. Então, nós viemos, medimos aqui e verificamos a possibilidade de refazer a bainha. E foi possível, porque a bainha que a gente tinha feito lá era uma bainha maior, ela estava até deitada. Tinha uma folga, né? Tinha uma folga. E aqui a cortina, ela seria menor. Então, assim, como é um linho natural, é um linho nobre, nós primeiro higienizamos a cortina para ver o quanto ela iria encolher. Porque como é um tecido natural, fibra natural, isso é uma coisa que acontece e a gente já considera mesmo, inclusive por isso, lá no apartamento mesmo já tinha uma folga, né? Pra higienização, limpeza e tudo mais. E era uma bainha de 40 centímetros. Mas assim, na higienização ela encolheu, não foi muita coisa, mas deu pra gente mexer tranquilo. E aí nós refizemos a bainha, deu pra poder retirar e aproveitar inclusive o ponto palito, que era, né, um charme ali da cortina. Um dos pontos altos da cortina. E essa cortina que veio da minha antiga sala lá no apartamento, agora tá fazendo parte do quarto de hóspedes, o quarto oficial de hóspedes aqui de casa. Então, assim, a gente já começa, né, com esse reaproveitamento, que é uma coisa muito boa, tanto em termos de pensar no meio ambiente, quanto pensando mesmo na economia, né? Com certeza. Sempre é bom. Então, assim, pra quem tem apartamento alugado, pra quem tá morando num lugar que, né, não é definitivo ou coisa do tipo, não tem problema, assim, é uma coisa que dá uma segurança da gente conseguir investir sabendo que a gente não necessariamente vai perder aquele investimento. Sempre uma dica que eu dou para os clientes, principalmente os que moram em um apartamento, em uma casa alugada, realmente colocar uma cortina, porque a cortina é mais fácil de refazer uma bainha, de até cortar nela, né? A persiana normalmente já é mais difícil, porque é aquela medida e é muito difícil a gente cortar, se precisar diminuir com uma precisão e que fique bonita, né? A cortina a gente já consegue fazer uma higienização, refazer uma bainha, cortar no que for preciso ou até mesmo emendar, se necessário. Pois é. E aí, bom, isso aí foi o que a gente conseguiu aproveitar. Na verdade, a gente reaproveitou também um blackout lá embaixo, né? Pro quarto, que é o quarto de TV, que é o Recanto do Guerreiro. Sim. A Érica também fez uma reconstrução desse blackout. Aproveitar a mesma ideia. O pé direito era menor aqui no quarto do Guerreiro e a gente só refez a bainha, né? E retirou também as laterais, porque senão ia ficar muito tecido. Isso. E aí, isso foi o que a gente conseguiu trazer de lá, né? Porque os demais, nos outros quartos do apartamento, eram persianas que já eram lá do apartamento mesmo e tal. Agora, o que a gente trouxe aqui de novo, né, Érica? Foram muitos ambientes, né? Sim. A gente tem aqui a sala, que vocês já estão vendo aqui de fora a fora. Qual que é a ideia? A ideia inicial era até não ter cortina. Por quê? Porque é um conceito meio que aberto mesmo, queria que ficasse bem acessível na visão, tanto a piscina quanto a área gourmet, espaço externo e tal. Mas depois a gente foi vendo que trazia um aconchego e é uma cortina, nesse caso especificamente, que não fecha, né? Ela só quebra um pouco a luminosidade e também em termos de proteção mesmo do sofá e tudo mais. Então, aqui a gente tem esse ambiente que a gente vai mostrar pra vocês aqui no decorrer do vídeo,
que tem de fora a fora aqui, né? Isso. As cortinas são, imagino que sejam muitos metros. Normalmente nós colocamos 3 vezes a quantidade da largura para poder dar um movimento na cortina, né? É uma cortina de prega efeito ilhós, que é o que nós mais usamos hoje, que as arquitetas amam também, os clientes, por causa desse movimento que ela dá. Então aqui foi a porta, né? E a janela também, que nós pegamos. Então são 2 partes e elas se encontram, né? Como tá mostrando aí pra vocês também. Isso. E aí nós fizemos uma bainha dupla também nela. Pra ficar bem elegante. Que dá um charme, assim. A gente geralmente, a bainha simples é o mais usual, mas a dupla dá um charme. E é uma cortina também num tecido natural, que também tem na mesma ideia da outra, né? Fazer uma bainha maior, que se caso fizer uma higienização, ela vier e colher, ainda dá pra poder mexer e manter uma bainha folga, maior. Né? Sim. E essa coisa do tecido natural é legal porque, assim, vocês estão vendo, o ambiente é muito claro, é tudo muito... essa luminosidade natural mesmo, e eu não queria perder. Eu não queria pesar o ambiente com nada que não fosse, né, só casando mesmo, arrematando, e não que tivesse um protagonismo e tudo mais. E aí, nesse andar que a gente tá, né, que é a área social, a gente também tem as persianas da cozinha e do espaço gourmet, que, assim, foram fundamentais em termos de privacidade. A gente só tem vizinho de um lado, na frente e atrás do outro a gente não tem, mas nesse lado a gente tem um vizinho próximo, que eu amo, são vizinhos assim, queridíssimos, estão no meu coração, mas a gente queria dar privacidade para eles e ter a nossa privacidade. Então as persianas, elas, a gente vai mostrar ainda em detalhes, elas não quebram 100%, né? Elas não cortam 100% a visão, mas longe é tudo que a gente precisava. E também a gente queria que ornasse com o ambiente, né? Combinando com a cozinha e combinando com o espaço gourmet, que são propostas diferentes. A cozinha é toda clarinha, seguindo meio que a proposta aqui da sala, e o espaço gourmet já tem aquela pegada do aço cortem, da churrasqueira, mais escuro, então a gente conseguiu casar isso muito bem, né, Érica? Isso, a persiana que nós colocamos na cozinha e na área de churrasco foi a tela solar, todas duas no nível 3, né, no fator 3. Ela traz a proteção, ela bloqueia os raios solares. E no nível 3, ela traz essa privacidade e mantém o ambiente claro ainda. É muito bom, porque eu sinto isso. Eu sinto que eu tô protegida ali, mas também não bloqueou a minha visão, porque eu também não gosto disso, assim. Só pra dormir. E é retrátil, né? Um modelo Rolô, que é da Casa Persianas. É um modelo retrátil e traz também essa dinâmica, né? De no dia a dia ser mais prático de movimentá-la. Se você quiser deixá-la totalmente abaixado, deixa, ou pela metade, ou recolher totalmente. Às vezes a gente deixa uma fechada e a outra aberta. Pra limpeza também, ela é muito prática, né? Geralmente a gente indica passar o aspirador, né? Evitar passar um pano úmido, porque às vezes pode ter algum produto ali que não é compatível com o tecido, mas mais um aspirador mesmo, pra poder no dia a dia tirar a poeira que tiver, caso precise. Certo. E aí a gente vai pros quartos, né? São 4 quartos. Aí o primeiro quarto, que é esse que a gente falou, que é o quarto de hóspedes, a gente já fez esse aproveitamento, né? Da cortina anterior. E temos aí os 3 quartos lá em cima, incluindo o meu e mais 2 quartos também de hóspedes, né? E aí é legal porque, assim, num primeiro momento eu até falava, né, Érica? Eu falei, não precisa de cortina lá não, porque tem a veneziana, né? Ela fecha e ela veda 100%. Eu não vejo quando eu tô com o olho aberto, eu não sei nem se eu tô com o olho aberto. Juro, de tão escuro que é ótimo, assim, pra dormir. E aí eu falava, pra que cortina e tal? E aí foi que a gente foi conversando e foi entendendo a importância do arremate de uma cortina, né? De um aconchego, né, total, que a cortina dá. E não fazia sentido não ter isso nos quartos. Então a gente decidiu colocar algo bem leve, né, sem nenhuma necessidade de blackout, mais uma vez porque a gente já tem isso, né, como eu disse pra vocês. Então foi aquele toque, aquela leveza que precisava no quarto. E é um tecido, né, leve, porque é um sonho de seda, né, que já é um tecido mas que tem um caimento melhor, juntamente com o voal de forro, né? Como a gente não tem incidência direta de sol, então foi possível fazer essa composição de 2 tecidos leves, porque quando tem uma incidência muito forte, é interessante colocar um forro de poliéster mais resistente, porque senão ele acaba queimando a cortina da frente, o sol, né? Com o decorrer do tempo. Então nós fizemos essa composição de dupla, né? De seda mais o voal. Exato. Que deu aquele caimento lindo nos quartos. E fica lindo, assim, parece aquela imagem de filme. Eu não sei, meio
mágico, meio poético, assim. Eu, pelo menos, Abraça, enxergo né? tudo por As esse lado. cortinas abraçam. Exato, Então, foram esses os ambientes, né, Érica, que a gente vai mostrar, né, e está mostrando aqui ao longo do vídeo pra vocês. E que, de fato, assim, né, antes muita gente fala, não tem necessidade, não tem uma incidência direta e tal. Mas, gente, quando a gente pensa em casa, em um lar, um aconchego, isso faz toda a diferença. Né? Exato. A compor o ambiente mesmo. Exato. É um adorno. É um adorno, Como outro adorno qualquer que você coloca isso, ali um pra tapete, compor. né, um quadro sim. ou algo do tipo. E além de ser um adorno, tem essa funcionalidade mesmo de ajudar a minimizar, né, alguma incidência de luminosidade, poeira e tudo mais. Então, a gente tá super feliz com o resultado, assim, né, o dia que eles vieram instalar, assim, super rapidinho também, instalação rapidíssima, né, Érica? Sim, rápido. Impressionante, eu achei que ia levar horas. E quando a gente chegou, assim, que tava tudo pronto, assim, a gente falou, meu Deus, até parece uma outra casa, sabe? E é isso, assim, eu acho legal. A Érica, né, tem a empresa dela que trabalha com cortinas, mas também com papel de parede, né? Molduras, né? Molduras. Tapetes personalizados. E é legal, né, da gente... O que eu gosto desse trabalho da Érica é que é tudo muito personalizado, né, Érica? Como que é isso, assim? Como funciona isso? Eu acompanho todas as fases. Então, eu vou até o cliente, faço orçamento, converso com ele, né? Vejo o ambiente para ver o que eu posso sugerir, porque muitas vezes o cliente não tem ali um profissional, um arquiteto, né, um designer de interiores. Então veja o ambiente, a gente conversa da necessidade também do dia a dia, para ver o que vai atender, porque não é só estética, né? Tem que ser prático para o cliente também. Então eu acompanho tudo isso. E aí, depois de fechado, né, eu também acompanho a produção, vou dando um feedback pro cliente, a gente fecha uma data, né, para poder fazer a entrega, até aquela data ali. E tudo super rápido, eu fiquei bem impressionada. Normalmente é aí de 15 a 20 dias úteis. Mas muito, muito bom. Imagina quanta coisa aqui. Sim, né? E aí, ficando pronto, a gente entra em contato com o cliente, eu mesma faço isso. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, né, com um contato mais direto com o cliente. E aí volto com o instalador e acompanho a instalação também. Então, todo esse processo eu estou participando ali, desde o orçamento até a entrega. Isso dá uma segurança muito grande pra gente relaxar, né? Esperar só, enfim, o resultado pronto. E é isso, eu vou deixar os contatos da Érica todos aqui na descrição do vídeo, né? E-mail, telefone, enfim, todas as informações que possam ser úteis para quem estiver nessa fase aí precisando de indicações. A Érica está aqui, né? Quintão Interiores. E quero agradecer mais uma vez essa nossa parceria tão querida. Fazendo parte mais uma vez aqui da história de vocês, é tão né? especial. Sua e Luciano, pessoas assim muito especiais. Então a gente também os valores todas as coisas assim são compatíveis com a minha, então é um prazer estar com vocês aqui. A gente também fica muito, muito, muito feliz. Então tá bom. Muito obrigada. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Érica, mais uma vez, obrigada pela participação e até o próximo vídeo. Tchau.